Alguns de vocês sabem que acabou de passar um dos feriados mais tradicionais da cultura americana, que é o 4 de julho, que significa que é sobre a independência dos Estados Unidos. Mas será que você sabe que existem alguns feriados nos Estados Unidos que são completamente diferentes dos feriados no Brasil? Por exemplo, os Estados Unidos não têm tantos feriados religiosos quanto no Brasil. No Brasil, quase todo mês tem um feriado religioso. Nos Estados Unidos são menos feriados assim. E, em geral, os Estados Unidos têm menos feriados que, por exemplo, no Brasil. Mas eu sei que já tem alguns feriados do Brasil que já foram incorporados, ou melhor, eu sei que tem alguns feriados americanos que já foram incorporados no calendário brasileiro simplesmente pelo boca a boca. E esses você também já conhece. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns outros que a gente ainda não ouviu falar e alguns que a gente sabe que existe, mas não sabe o que significa, tá? Fica aqui comigo, é sobre isso que a gente vai conversar hoje no vídeo, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos feriados ou é no começo da semana ou é no final da semana. São raros os feriados que acontecem, por exemplo, no meio da semana. No Brasil tem muitos feriados que é no meio da semana e acaba que a gente acaba emendando o feriado, né? Aí o feriado da quarta-feira a gente emenda quinta, sexta, sábado, domingo e passa um fim de semana bem prolongado. Nos Estados Unidos não é tão assim, né? Eles têm assim os feriados prolongados, mas é diferente do que no Brasil. Então a gente vai conversar mais sobre isso. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ah, e outra coisa, para você poder ficar por dentro de quando os vídeos são lançados no canal, ativa o sininho que está aqui do lado para você poder receber uma notificação ou por e-mail ou no seu telefone, ok? Vamos lá então. Eu vou listar para vocês pelo menos 9 feriados que são muito importantes e que são um pouco diferentes dos feriados que a gente tem no Brasil, tá? Tá. Fica aqui comigo que eu garanto que vai ser muito divertido você descobrir alguma coisa nova sobre a cultura americana. O primeiro feriado que a gente vai conversar é o famoso 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. Até aí nada de diferente com relação ao Brasil. O Brasil também tem o feriado de comemoração da independência do Brasil, né, que é o 7 de setembro. Mas os americanos amam o feriado de 4 de julho. É porque eles têm um sentimento patriotista que é diferente do que outras culturas pelo mundo, né? Pelo menos assim, por cima, né? A gente não sabe muito bem como é que são as outras culturas, porque eu nunca estudei, por exemplo. Mas com relação ao brasileiro, em comparação ao brasileiro, o americano, ele é mais patriota. Ele gosta do país, ele se sente pertencente ao país, dono do país. Não sei muito bem o que falar, mas é mais ou menos isso. E se você já conheceu o americano ou sabe da cultura americana, sabe o que eu tô falando. Então, geralmente as famílias acampam nesse feriado de 4 de julho, ou eles vão para um lago, ou eles passam o dia fazendo barbecue, né, que é o churrasco. Eles gostam de curtir, soltam fogos de artifício, geralmente tem também alguns desfiles. Esse ano não teve o fogo de artifício que é dado pelo governo. Por quê? Por causa da situação do Covid-19. Mas é sempre um dia, é sempre um momento muito marcante para todo americano, né? E eu espero que ano que vem a festa seja em dobro, já que esse ano não deu para poder fazer, né, gente? Então, o próximo feriado que a gente vai conversar é o Super Bowl Sunday, que marca o fim da temporada do futebol americano nos Estados Unidos. Ele geralmente é comemorado no primeiro domingo de fevereiro. No Brasil, nós já ouvimos falar dessa celebração por causa dos shows que normalmente acontecem nos intervalos dos jogos e são conduzidos por grandes nomes da música pop americana. E também nessa época é que voltam a aparecer aqueles memes do marido da Gisele, ou mais conhecido como Tom Brady, né, gente? E tem muitas coisas que também rolam no Twitter, muito hashtag. Então, nós brasileiros, a gente conhece um pouco sobre esse Super Bowl Sunday por causa disso. E é claro, os americanos têm uma paixão nata com relação ao futebol americano, assim como nós brasileiros temos aquela paixão pelo nosso famoso futebol, né? Bom, também temos o famoso Valentine's Day, que aportuguesando seria o dia de São Valentim, que é considerado, sim, um feriado teoricamente religioso. Ele é celebrado no dia 14 de fevereiro e, diferentemente do Dia dos Namorados no Brasil,
O Valentine's Day, ele quer celebrar o amor de uma forma geral. O amor, por exemplo, de um amigo para outro amigo, um amor de um namorado para namorada, marido para esposa, né? O amor de mãe para filho. E não tem essa questão de, é só o dia dos namorados. Não, você está comemorando o amor, você está expressando o seu amor pelas pessoas de uma forma geral. Acontece, por exemplo, nas escolas, de as crianças e os adolescentes enviarem bilhetinhos, mandarem algum tipo de doce, colocar dentro do locker, né, que é o armário deles. E é claro que também rola aquela coisa de dar uma chegadinha no crush, que é pra ver se dá alguma coisa, se dá um match, né, gente? Mas não é, assim, o principal objetivo do Valentine's Day. Mas eu acredito que deve ser uma coisa muito gostosa você passar o Valentine's Day nos Estados Unidos. Um dia eu vou passar, um dia eu conto pra vocês. Bom, outro feriado que também é muito conhecido no Brasil e tem se popularizado no país é o St. Patrick's Day, ou no português, Dia de São Patrício. O dia de comemorar é o dia 17 de março e ele é marcado por pessoas que participam de desfiles e também aproveitam para poder tomar uma cerveja verde, porque uma das origens do St. Patrick's Day é a Irlanda, né? Então lembra-se algumas coisas, as cores da Irlanda e também um duende. Mas o que pouca gente sabe é o real significado do St. Patrick's Day. E eu encontrei um vídeo no YouTube que fala um pouquinho sobre isso. É um vídeo de poucos minutos que vai descrever para você o que é o St. Patrick's Day e qual que é a origem do St. Patrick's Day. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você poder dar uma olhadinha depois e ver o que você acha dessa história. Aí você deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre o St. Patrick's Day. Um feriado que chamou muito minha atenção foi o Juneteenth, que ele é comemorado no dia 19 de junho e ele é comemorado em 32 dos 50 estados dos Estados Unidos. Bom, ele é o dia em que se comemora a abolição da escravatura, né? É o Emancipation Day. Foi o dia que foi assinado que não existiriam mais escravos nos Estados Unidos. Então esse é um dia muito marcante para a cultura americana, porque foi um dia que mudou de certa forma o curso da história. E eu acredito que tem mudado, mas precisa mudar mais, né, gente? Vocês sabem, vocês têm acompanhado muita coisa sobre isso. Bom, nesse feriado também é costume ter churrascos, desfiles, ter também concursos de belezas e, é claro, celebrar a questão de os americanos terem sido libertos da escravidão. No Brasil, também temos o dia da abolição da escravatura, que é no dia 13 de maio, mas não é tão comemorado quanto é nos Estados Unidos. O sexto feriado que nós vamos conversar é o Memorial Day. Nesse feriado, que é comemorado na última segunda-feira de maio, as pessoas se reúnem para honrar aqueles que participaram de batalhas pelo país. Então é um dia no qual os americanos vão honrar as pessoas que deram as suas vidas ou então que fizeram tudo que podiam para um país melhor ou então para poder vencer batalhas, né, vencer guerras. Então é um dia que ele é muito importante para a cultura americana também e as pessoas geralmente visitam cemitérios ou então participam de desfiles. Também tem o famoso churrasco, né, o barbecue, que assim como a gente gosta, eles também gostam de ficar comendo, né, gente? E é um dia dedicado aos militares das Forças Armadas Americanas. Bom, agora o Halloween americano, que ele é mundialmente conhecido, né? No qual as crianças vestem fantasias de seus personagens favoritos ou então podem vestir até mesmo alguma fantasia que vai lembrar, sei lá, o pai, a mãe, a avó. E eles vão saindo de porta em porta, batendo e falando trick or treat, que significa doces ou travessuras. Bom, o mais interessante desse Halloween é que ele é um dia muito legal e muito importante para as crianças que gostam de participar desse tipo de evento. E também as pessoas que estão nas suas casas recebendo a visita dessas crianças, elas se preparam para isso, elas vão nos mercados, elas compram mais pacotes de doce. Para quê? Para poder entregar para essas crianças, para poder tornar essa experiência do Halloween muito mais gostosa e muito doce. Então, se você... E também para os adultos também tem diversão, viu, gente? Tem muita festa por aí. Eu sei que tem festas que são festas famosas e tem também as festas entre amigos, dos jovens adultos.
Então, se você tem interesse, se você tem a curiosidade, tenta marcar uma vez de ir para os Estados Unidos na época de outubro, né? No final de outubro, para você poder participar de uma experiência dessa. Eu garanto que vai ser pelo menos um pouquinho diferente do que você está acostumado. Bom, o Halloween, só para poder lembrar, ele é comemorado no dia 31 de outubro, ok? Um dos feriados que também é muito conhecido e muito importante é o Thanksgiving. O Thanksgiving, ele é comemorado na quarta quinta-feira de novembro e, por nós brasileiros, ele é conhecido como Dia de Ação de Graças. Bom, nesse dia as pessoas se reúnem nas casas uns dos outros para poder ceiar, para poder comer um banquete, né? E o prato mais tradicional que tem é o famoso peru, que eles fazem, um peru enorme, né? Assam aquele peru, e tem também algumas tortas, né? Que é uma torta de batata doce, tem alguns outros pratos mais típicos. E vale procurar também na internet para poder saber quais são os outros pratos típicos, ou então qual é a outra forma que as pessoas usam para poder comemorar esse dia. E seguindo o Thanksgiving, tem o famoso Black Friday, que assim, chegou no Brasil, mas ainda tá assim, caminhando a passos de baby, né, gente? Porque, convenhamos, o Black Friday no Brasil não é tão bom assim não, mas quem sabe um dia melhora, né? A gente tem essa esperança. Bom, para poder fechar a nossa lista, eu vou falar de um feriado que ele me marcou um pouco quando eu fui pesquisar, que é o dia de Martin Luther King Jr., que é comemorado na terceira segunda-feira de janeiro. Bom, esse é um dia no qual se lembra e celebra-se a conquista pelos direitos civis através de Martin Luther King Jr. Ele era um pastor batista e ativista que lutou pelos direitos civis inspirado em suas crenças cristãs. Através das ações deles e de muitos outros que seguiram ele, o sistema judiciário acrescentou e alterou algumas leis para incluir os afrodescendentes no sistema dos direitos civis. Bom, é claro que nos Estados Unidos não existem só esses 9 feriados que eu citei, tem muito mais feriados, muitos outros feriados. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber um pouquinho mais sobre esses feriados dos Estados Unidos, comenta aqui pra gente, deixa aqui o que você gostaria de saber, ou então se você quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui também, aqui embaixo pra gente. E é claro que tem alguns feriados que são comemorados nos Estados Unidos e também no Brasil. Por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais. Existem esses feriados nos 2 países e em outros lugares também do mundo. Mas, se você ainda quer saber sobre outros feriados que são típicos da cultura americana, é só deixar nos comentários que a gente dá um jeito de fazer um outro vídeo sobre isso. E aí, qual feriado você achou mais interessante? Qual feriado você gostaria de participar, de ter uma experiência naquele momento lá nos Estados Unidos, né? Para poder saber um pouquinho mais sobre ele. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Bom, e se você tem alguma sugestão para vídeo ou alguma dúvida sobre algo que já foi falado aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários também, ou então manda um e-mail para mim no letsgoprafora@gmail.com que a gente responde assim que possível. No mais, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.